Feliz 7 de setembro, pessoal! Feliz Dia da Independência, Dia da nossa pátria, né? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre planejamento previdenciário e nós estamos em clima de despedida do nosso curso Segredo da Advocacia de Sucesso. Oi, Silvério, tudo bom? Bom dia a todos, Leonardo, bom dia a todos que estão ingressando. Oi, Joyce, tudo bom? Lia, bom dia a todos que estão ingressando. Então, como eu estava dizendo, hoje nós estamos em clima de despedida. Hoje nós estamos nos despedindo do nosso curso, O Segredo da Advocacia de Sucesso. Hoje é nosso 8º encontro, a nossa 8ª aula e nós vamos conversar sobre planejamento previdenciário, dicas práticas sobre como realizar efetivamente um planejamento previdenciário. Gabriela, Richeles, me digam de onde vocês são. Oi, seu Antônio, tudo bom? Seu Antônio é cliente do escritório. Me digam de onde vocês são, já coloca coraçõezinhos para nós chamarmos os conhecidos, os amigos, porque hoje é feriado. Oi, Cláudia, tudo bom? A Cláudia já não está em clima de despedida, né, Cláudia? Que nós vamos fazer o curso juntas. Porto Alegre, tá pertinho, tá frio, né, querido? Aqui tá frio. Chovendo, aí tá chovendo também? Aqui tá de frio e de chuva ainda. Nossa, tá muito frio. Hoje tá bom para tomar vinho que me fundi. Josiane, Gefran Lima. Então vamos conversar então hoje sobre planejamento previdenciário. Tá chovendo também, querido? Mas geralmente, né, vem de Porto Alegre, é a chuva e continua aqui. Tu já me deu uma notícia que vai continuar chovendo, provavelmente, né, até chegar em Santa Catarina. Então, pessoal, eu vi que tem alunos, no caso, que são do... Oi, Luísa, tudo bom? Que são do curso O Segredo da Advocacia de Sucesso. E já tem alunos que eu vi que hoje, né, se inscreveram. Oi, Vicente, bom dia. Se inscreveram no curso O Segredo da Advocacia Previdenciária de Sucesso. Pessoal, além de hoje ser a nossa última aula, né, no curso O Segredo da Advocacia de Sucesso, nesse dia de feriado, nós também, durante o dia todo, já iniciou então as inscrições do curso O Segredo da Advocacia Previdenciária de Sucesso, porque aqui nesse curso nós conversamos sobre aspectos gerais de atendimento ao cliente, enfim, envolvendo todas as áreas do direito. Mas como eu contei para vocês que eu atuo bastante na área previdenciária, e por isso que ontem nós conversamos um pouquinho sobre a iniciação. Oi, Vivi, tudo bom? A iniciação da advocacia previdenciária. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o planejamento previdenciário, de como vocês podem materializar efetivamente esse planejamento. Então, esse curso, pessoal, que vai iniciar a partir do próximo sábado, dia 12, vai ficar disponível na plataforma por 6 meses. Vai ter 4 aulas ao vivo comigo e com professores convidados, bem como, terá ainda um outro curso dentro desse curso disponibilizado na plataforma em que eu vou ensinar vocês a fazerem o peticionamento. Eu identifiquei que não é muito comum ensinar as pessoas a peticionar efetivamente. Então, por isso que eu resolvi, como eu dou aula desse tipo de cadeira na universidade aqui, eu dei aula por 10 anos sobre o peticionamento. Oi, Ju, tudo bom? Ana Carolina. Eu dei aula 10 anos sobre esse assunto, então eu vou gravar bem detalhadinho para vocês como se faz. Vou ver se eu faço inclusive mais de um tipo de petições iniciais. A contestação não é muito comum no direito previdenciário, mas existe. Oi, Patrícia, tudo bom?
existe a possibilidade, manifestação, a contestação, manifestação de laudo, alegações finais, eu gosto muito, eu mencionei para vocês, né, da parte oral, recurso de apelação, vamos ver se a gente entra um pouquinho também no cumprimento de sentença. Então eu quero explicar detalhadamente um processo como um todo. Vocês sabem que eu adoro falar de processo, né? Por isso que desde a nossa primeira maratona desvendando, né, os processos previdenciários, as dicas de processo e tudo mais, então vai conter também nesse curso. Além de uma aula específica e muito detalhada de planejamento previdenciário, porque claro que hoje a gente vai conseguir trabalhar dicas, né? Mas exemplos práticos e botar a mão na massa efetivamente, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Então, em virtude disso, pessoal, eu convido vocês a partir de hoje, as inscrições estão abertas, todas as informações estão no meu feed, o link de inscrição está na bio. E um detalhe que eu gostaria de dizer para vocês e chamar atenção principalmente no dia de hoje. Durante todo o dia de hoje, quem se inscrever no curso, óbvio que quem já estiver, no caso, durante a semana inscrito, né, vai também ter acesso a materiais que eu vou disponibilizar para vocês. Mas hoje, durante todo o dia, tá? Quem se inscrever, além dos materiais que já vão estar disponíveis à medida que as aulas vão sendo ministradas, já vão ganhar modelos de 20 petições, entre petições judiciais, petições administrativas também, justamente por isso que nós estamos aqui conversando hoje sobre planejamento previdenciário, checklist de atendimento dos benefícios. Então eu vou montar, no caso já está montado, né, um kit com 20 modelos para que você efetivamente já possa iniciar o exercício da advocacia. Ilhete já está lá também o valor, é possível fazer parcelamento, né, se inscrever, não consegui saber preço e nem como se inscrever. O link de inscrição tá na bio do Instagram. Inclusive, se você clicar ali nos meus stories, eu vou estar ensinando, inclusive, fazer a inscrição. Mas posso fazer um videozinho também e colocar depois no feed com relação à inscrição, tá? E daí é só clicar ali no linkzinho da bio, que tá ensinando bem direitinho, passo a passo no meu story, tá? E você clicando ali, você já faz o seu cadastro, tá escrito comprar agora, você clica e já vai poder fazer a compra normalmente. Tem inclusive todo o conteúdo que vai ter no curso e você inclusive já vai ganhar um link no e-mail para que você já participe de um grupo exclusivo em que eu já estou postando material para vocês, tá bom? Então, a partir de hoje, nós já vamos conversando com os inscritos no curso e eu vou me despedindo, então. Essa é a nossa última aula, né, que nós vamos iniciar agora, de planejamento previdenciário, em que eu pretendo dar dicas práticas de como realizar efetivamente esse planejamento. Pessoal, como é que na prática vocês vão dimensionar o planejamento previdenciário? Primeiro, tem que ter conhecimento? Tem, não vai ter jeito, pessoal. Vocês vão ter que se debruçar principalmente em cima das regras de transição, tá? Porque o que as pessoas vão perguntar frequentemente para vocês, mas eu quero coraçãozinho, perguntar frequentemente para vocês a partir de agora, é como elas vão conseguir se aposentar, qual o salário efetivamente que elas vão receber no momento da aposentadoria. Oi, Prof. Grace! A Prof. Grace vai estar comigo no próximo sábado, dia 12. A Prof. Grace é a minha parceira no dia 12, pessoal. Ó, a Prof. Grace é minha parceira no dia 12. Depois a Prof. Catiana também vai ser minha parceira com participação especial. A Prof. Grace vai falar sobre a parte administrativa. E vocês sabem que a Prof. Grace é café no bule. Depois a professora Catiana também, de laudos, né? Ela vai dar detalhes. O professor Henrique Aquino também. A professora Juliana Ribeiro iria participar, mas ela teve um imprevisto na data, que seria dia 3, o último dia de aula seria com ela. Mas não se preocupem que daí eu já repaginei ali, já tá constando tudo ali na compra de vocês.
que vai ser uma análise de benefícios detalhada uma a uma, para que depois, na quinta aula, que vai ser de planejamento previdenciário no curso também, eu consiga detalhar os estudos de caso. Eu quero fazer pelo menos 3 análises de estudo de caso detalhado do começo ao final com vocês, tá? E daí para isso demanda um pouquinho mais de tempo. Mas aqui no nosso dia a dia, pessoal, a Profiguês está dizendo que aguarda todo mundo. Dia 12 esperamos vocês. Então, o que é que nós temos que verificar? É um novo nicho de mercado. E sendo um novo nicho de mercado, pessoal, o que é que a gente precisa ter em mente? As pessoas estão se adaptando. As pessoas estão ainda se ambientando. Oi, bom dia. E nós temos o quê? Nós temos a necessidade, porque antes a gente ia no INSS, tinha acesso a CNIS, ia no balcão, fazia a simulação. Eles também faziam a simulação no sistema do INSS. Só que com todas essas regras de transição da Emenda Constitucional 103, isso já ficou um pouco mais complexo para eles. Principalmente porque, se vocês estão tendo dificuldade para dimensionar o direito do cliente de vocês, vocês imaginam eles próprios se vão ter ou não dificuldade. É óbvio que vão ter. Então, num primeiro momento, a gente precisa verificar esse planejamento previdenciário e precisa ver essa situação de venda. Como você vai fazer para vender esse planejamento previdenciário? A pessoa vai sentar na sua frente e vai dizer assim, eu quero me aposentar. Aí você vai fazer uma série de perguntas que eu já vou passar todas as dicas para vocês de todas as perguntas obrigatórias que vocês têm que fazer no planejamento previdenciário. Você vai convencer essa pessoa de que ela precisa de você para realizar esse planejamento. E você pode convencer tranquilamente. Por quê? Porque é verdade. Oi, Jairo, bom dia! Porque é verdade. Se você não realizar o planejamento, como é que ela vai saber se a regra de transição é mais favorável ou se o direito adquirido é mais favorável? Ela não vai ter como saber isso. Pessoal, o direito adquirido, me respondam isso. Vamos começar a raciocinar, tá? O direito adquirido é sempre mais favorável quando a gente vai fazer uma verificação de planejamento previdenciário? Porque agora, com a reforma da Previdência, a gente teve um turbilhão, né, de pessoas apavoradas procurando esse serviço, já querendo se aposentar, e o meu tempo, desesperadas, o meu tempo vai fechar, o meu tempo não vai fechar. Mas será que realmente o direito adquirido em todas as situações é mais favorável? Vocês já deram uma olhadinha, mesmo para quem vai se aposentar por tempo de contribuição? Vocês já deram uma olhadinha em todas as 4 regras da aposentadoria por tempo de contribuição? Que nós temos a regra de pontos, a regra por idade mínima, nós temos o pedágio de 100% e nós temos o pedágio de 50%. Vocês se recordam que o pedágio de 100% ele não tem fator previdenciário e ele vai iniciar de 100% também? Vocês têm que raciocinar isso e fazer os clientes de vocês raciocinarem isso. Se realmente é mais vantajoso, se às vezes contribuindo mais 6 meses, mais 1 ano, essa pessoa não consegue majorar o valor do seu benefício. E majorando o valor do seu benefício, aí você tem que fazer cálculo, tá? Ah, professora, mas agora com o planejamento previdenciário, eu obrigatoriamente tenho que aprender a fazer cálculo? Pessoal, você tem que ter pelo menos uma noção básica, porque nós temos os programas de cálculo. Nós temos programas bem famosos, programas menos famosos, não estou ganhando comissão dos programas aqui, mas tem o Prévios, que muita gente usa, tem o Previdenciarista, tem o Somprev também, que é aquele dos sites, né, que geralmente já estão conexos a alguns sites, principalmente aqui da minha região. Mas o que necessariamente vocês têm que ter como preocupação? Só fazer o cálculo lá no sistema de cálculo é suficiente? Não, não é. Por quê? Se você olhar lá que o cálculo dessa tiazinha é mais favorável na regra de transição, a Dona Maria, vamos cogitar aqui o cálculo da Dona Maria, é mais favorável na regra de transição. Como é que você vai provar para ela
que o valor que ela vai ganhar na regra de transição é compensatório, levando em consideração que ela vai ter que contribuir mais um ano e meio. Isso o cálculo não traz, porque isso é linha de raciocínio. Isso você tem que aprender a raciocinar logicamente para explicar para o cliente de vocês. Vocês têm que dizer para esse cliente e fazer lá e provar que R$ 1.045 ou o dobro desse valor, né? Salário mínimo ou não, ou mesmo, claro que só vai ser mais vantajoso se for superior ao salário mínimo. Vocês sabem que as pessoas não vão receber salário inferior ao mínimo, mas aí se for para inferior ao mínimo, pode ser em qualquer momento, né? Mas, por exemplo, se dobrar, se ela for receber 2 salários aplicando o pedágio de 100%, contribuindo mais um ano, vocês vão fazer o que daí com essa pessoa? Vocês vão pegar aqui a contribuição, que é 200 e uns quebradinhos, 209, se eu não estou enganada, vão calcular por quanto tempo que ela vai ter que contribuir esse 209, vão fazer de conta, mais um ano? Vão calcular esse valor de contribuição por mais um ano e vão dizer para ela quanto que ela vai gastar. Por exemplo, isso é fazer planejamento previdenciário. Não é só jogar num programa de cálculo, é fazer raciocínio da vida desse cidadão. Vocês vão ter que pegar e virar esse cidadão do avesso. E daí sim vocês vão convencer ele para comprar o planejamento previdenciário. Professora, como é que eu vendo isso? Eles estão precisando de vocês. Mas às vezes a dúvida dessa pessoa é uma dúvida só do dia a dia. Se vai ter que contribuir, se não vai, se enquadrou lá nos 15 anos, por exemplo, da aposentadoria por idade e já não adianta mais fazer contribuição porque ela vai receber sobre um salário mínimo. Então, para que aí é uma informação simples. Ó, a senhora tem que esperar a sua idade. Agora a sua idade vai chegar a X com a regra de transição e a senhora não precisa mais contribuir. Você vai estar dando lucro para eles a mesma coisa. Então você vai cobrar por isso? Você tem que cobrar por isso, tá? Não façam análise de planejamento previdenciário sem cobrar. Claro que vocês podem verificar o quê? O grau de dificuldade. Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que estão ingressando na nossa conversa sobre planejamento previdenciário e as formas práticas de realizar isso no dia a dia. E eu quero mais coraçãozinho, porque isso dá dinheiro imediato, hein? Isso dá dinheiro na primeira consulta, então eu quero coração. Tô ensinando vocês a trabalhar, hein? E é a nossa última aula, então eu acho que eu mereço coração depois de 8 aulas, né, povo? 4 aulas gravadas e mais 4 online, hein? Nós estamos guerreiros. Vou dizer para vocês, não pare quando cansar. Pare quando terminar. Termine todos os seus projetos. É óbvio que você vai cansar no caminho, mas termine. Termine com todos os seus processos. Alzinira, sim, como cobrar? Vamos lá. Como é que eu cobro e convenço esse cliente? Aí você vai fazer essa análise, como eu mencionei para vocês, e vocês vão cobrar. Pessoal, eu particularmente, eu não faço planejamento previdenciário por menos de R$1.000, mas isso vai de vocês, tá? Mas se for planejamento, a não ser que for só uma dúvida, numa consulta, daí vocês cobram uma consulta, né? Aí vocês veem se a consulta de vocês precisou ser mais detalhada ou não e vocês fazem a cobrança da consulta. Mas, oi, Ana, tudo bom? Dena, Jeff. Só que o que acontece? Vejam o que vocês vão ter que fazer. Vejam se vocês vão ter que fazer a verbação trabalhista, a verbação rural. Essa verbação trabalhista, ela já está pronta? Ela não está pronta? Vocês vão ter que necessariamente se dirigir à Justiça do Trabalho para fazer algum reconhecimento de vínculo. Aqui no TRF4 a gente consegue reconhecer diretamente no processo previdenciário, dependendo da situação, logicamente. Mas, tá, não são em todos os lugares que isso é possível. Muitas vezes a gente tem que fazer o reconhecimento diretamente na Justiça do Trabalho. Então, isso implica em outro processo. Então, você não vai poder cobrar uma ninharia. Por quê? Porque você vai prestar o serviço. Outra coisa, pessoal.
Você não vai cobrar por uma consulta e um cálculo. Você vai cobrar por uma análise da vida da pessoa. Então, vocês não façam de graça e nem cobrem ninharia, né? Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Hoje, para fazer um planejamento completo previdenciário, eu cobro R$6.000, tá? Inclusive para encaminhar a aposentadoria, porque eu prefiro fazer pacote do que eu tô fazendo. Claro que se for mais complexo ainda, se desenvolver outros processos, vocês vão ter que fazer a análise disso. Pode diminuir um pouco o valor, professora? Pode, claro que pode diminuir. Por quê? Porque vocês vão ter que verificar o grau de dificuldade que essa aposentadoria está gerando para vocês, quanto tempo vocês vão ter que ficar analisando ela. Mas vamos lá. Isso é por onde eu vou começar. Eu coloquei uns tópicos aqui para não esquecer nada para vocês. Isso é a forma de como começar e apresentar para os clientes. Aí vocês sabem que agora eles não conseguem mais fazer o cálculo e dar exato lá pelo meu INSS, porque nem tá tudo atualizado lá. Ah, outra coisa. Nem todos os programas de cálculo estão com todos os cálculos atualizados. A gente está tendo um problema, pessoal, com relação à aposentadoria especial, tá? Vocês tomem muito cuidado, daí tem que saber fazer. Tem que saber para identificar se está correto ou se está errado, tá? Pelo menos o básico. Porque essa aposentadoria especial, ela está tendo muita regra por causa da idade e tudo mais que modificou. E porque nós temos o quê? Análise de PPP, as informações, o grau necessariamente que vai ser empregado naquele determinado cálculo, né? O índice, né? Que vai ser majorado ou não, o tempo de contribuição dessa pessoa. Aí, nesse caso específico, vocês tomem cuidado. Quem quiser me perguntar no direct, eu digo os programas que estão dando defeito, tá? Nem todos os programas estão calculando a aposentadoria especial corretamente. A gente já identificou isso aqui no escritório. Hoje tá virado numa bagunça. Eles vão precisar do trabalho de vocês. E você vai fazer o quê? É um novo nicho de mercado que está se abrindo. E você vai ter que dizer para ele que a vida dele sem você vai ter prejuízo. E a vida dele com você, analisando a aposentadoria, vai dar lucro para ele. É isso que você tem que demonstrar. Tem que saber todas as regras de transição? Tem, gente, não vai ter jeito, porque como é que vocês vão explicar uma coisa para o cliente, porque vai surgir N situações ali e vocês não vão saber do que estão falando. Não vai resolver, não adianta não saber do que está falando. Então, vocês vão ter que saber as regras. Ah, professora, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando ele senta na minha frente? Verificar a senha do meu INSS. Por quê? Porque daí você vai pegar o CNIS. E o CNIS é o documento que você vai utilizar para fazer essa análise. Para verificar o quê? Para verificar se todos os vínculos da carteira de trabalho estão anotados ali no CNIS. Para verificar se todos os carnês que essa pessoa fez a contribuição estão anotados ali no CNIS. Para verificar se não existe nenhuma inconsistência de informação dessa pessoa. E daí, nessa demonstração de análise inicial, você já vai dizer o que para ele? Eu sei o que eu estou fazendo. Mas como a gente conversou já em outras aulas, a gente não pode também entregar a estratégia do processo, que nesse caso é um processo administrativo ainda, né? Uma análise administrativa, que se concentra em uma consulta, uma análise do que precisa ser feito e o que efetivamente precisa ser feito. Você tem no mínimo 3 passos aí nesse planejamento, tá? Se é só uma consulta de informação que a pessoa quer, é um valor. Se ela quer o planejamento, porque ela não fechou o tempo ainda para se aposentar, é outro valor. Se ela efetivamente quer que ela não fechou o tempo para se aposentar, mas ela tem um monte de situação para ser alterada. Como é que você convence essa pessoa dizendo que ela precisa de você? A lei está mudando pouquinho? O que vocês acham? A lei muda muito pouquinho, né? Nós tivemos muitas poucas portarias e decretos agora no ano de 2020. O que vocês acham? Não, né, pessoal? A lei está mudando muito. Então, vocês vão explicar isso para eles. E vocês não estão
contando mentira, vocês estão contando a verdade. Que ela tem que aproveitar agora para fazer esses reconhecimentos. Porque daqui a pouco talvez ela não consiga mais. Pessoal, e vai ter algumas situações que vai ficar bem complicado. Vou dar um exemplo para vocês. Mas eu quero coração, que eu tô ensinando vocês a fazer planejamento. Isso dá dinheiro. Exemplo. Autodeclaração. A autodeclaração é um documento que hoje é possível ser entregue ao INSS com simplesmente as informações que os clientes repassam para vocês e, claro, tem que ser uma autodeclaração bem feita, né, pessoal? Porque, por exemplo, vocês não vão colocar lá que a pessoa não trabalhou em economia familiar, porque vocês vão fazer com que não seja, ou trabalhou em regime de parceria só, que daí automaticamente não é, e depende que tipo de parceria é, então vocês têm que fazer uma análise, preencham corretamente também essa documentação, tá? Porque se não preencherem essa documentação corretamente, vocês vão queimar o direito do cliente de vocês, então tomem cuidado. E daqui a pouco? Quando for regulamentada, porque está pendente de regulamentação, né? Essa parte do rural. Quando isso for regulamentado, será que eles vão continuar aceitando essa autodeclaração? Ou daqui a pouco vai ter que ter efetivamente as contribuições? E daí? Essa pessoa vai conseguir averbar o tempo rural? Será? Gera essa dúvida na pessoa. Por quê? Porque ela é verdadeira. Porque ela é verdadeira. Então essa é uma das formas de você convencer essa pessoa que ela precisa do seu trabalho, que ela precisa que você faça a análise e que mesmo que não tenha fechado o tempo de contribuição dela, ela precisa que você acerte o CNIS dela. O que é um acerto de CNIS propriamente dito? É preciso que você analise e conserte esse documento. E para isso você precisa demonstrar a autoridade de que você vai resolver o problema dela, tá, pessoal? E isso vocês vão ter que conversar e analisar. Então faz a senha do meu INSS, eu aconselho vocês a fazerem no atendimento. Por quê? Porque a gente, agora principalmente na pandemia, a gente está tendo muito problema com essa situação das senhas. E exige perguntas, e às vezes vai para o celular da pessoa, ou às vezes o celular da pessoa não está cadastrado, aí pelo menos você já sabe, porque daí dá para recuperar por e-mail, enfim. Tem uma série de situações que você vai ter que utilizar para recuperar essa senha, para poder ter acesso ao CNIS. Porque você vai precisar, então, anotem aí. Eu já disse para vocês que não se assiste aula sem caneta, né? Você vai precisar do CNIS, você vai precisar da carteira de trabalho, você vai precisar de todos os carnês dessa pessoa. Estão anotando? Você vai precisar 4, hein? Você vai precisar do que mais? Digam para mim. Uma boa ficha de atendimento, porque eu já vou dizer para vocês as perguntas que vocês vão ter que fazer para essas pessoas. E você certamente vai precisar de um programa de cálculo para depois realmente fazer essa análise de cálculo. Tempo de contribuição, propriamente dito, se for só somar, você vai conseguir fazer normalmente. O que você vai ter dificuldade, às vezes, para enquadrar? Aposentadoria especial, dá um pouco mais de problema. Por isso que eu disse para vocês que a gente aqui no escritório identificou que tem alguns programas de cálculo que não estão fazendo esse cálculo da aposentadoria especial corretamente. Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Anotaram? CNIS, carteira de trabalho, os carnês, folha necessariamente da entrevista com as perguntinhas básicas e programa de cálculo, tá? Esses 5 itens você não vai fugir para fazer o planejamento previdenciário, para começar a fazer o planejamento, tá? O que você vai ter que perguntar para essa pessoa durante o atendimento? Se ela está trabalhando. Por quê? Porque se ela está trabalhando, ela ainda está vertendo contribuição para o INSS e você consegue dimensionar esse planejamento de outra forma. Outra situação,
se ela recebeu benefício por incapacidade ou se ela está recebendo benefício por incapacidade. Porque vocês sabem que o decreto 10.410 nos trouxe novas situações com relação a esse benefício, que nós precisamos de contribuição intercalada, que nós precisamos necessariamente verificar a carência desse benefício, que também teve uma série de modificações. Quando a gente conversou lá na nossa live, e as primeiras, né, desvendando lá os processos previdenciários, eu dei várias dicas com relação aos benefícios por incapacidade para vocês. Nossas duas estão salvas, tá? Estão todas salvas ali no feed. As nossas 2 primeiras lives com relação ao benefício por incapacidade. Outra pergunta básica: se já colocou ação trabalhista? E vocês têm que perguntar isso para a pessoa, porque ela não vai lembrar de dizer isso para vocês. Ela nem sabe que é importante isso. E tem alguns profissionais que também não sabem que tem diferença. É só fazer a pergunta se ela teve ação trabalhista? Não. Você vai ter que verificar se nessa ação foi reconhecido o vínculo. Aí nós temos detalhes de reconhecimento desse vínculo na esfera trabalhista. Esse vínculo foi reconhecido por acordo? Já vai miar o reconhecimento do seu tempo lá no INSS, a verbação. Esse vínculo foi reconhecido com testemunha somente? Não tão bem ainda, tá? Esse vínculo foi reconhecido com testemunhas e com documentação? Aí você já tem mais chance. Ah, mas é só vínculo que eu utilizo lá? É só período de trabalho? Não, não é. Você vai perguntar isso para o seu cliente por o caso de tempo especial também. Por quê? Porque se ele tiver tempo especial e tiver sido reconhecido periculosidade, insalubridade, ó, tem até o marido aí dando oi. Oi, marido! Periculosidade, insalubridade, tá? Você vai poder fazer o quê? Melhorar o tempo de contribuição do cliente de vocês. Então, vocês não podem se concentrar, e tem mais outras situações também que daí eu teria que ir caso a caso. Mas as 2 principais que vocês têm que ter em mente na hora da pergunta que vocês vão fazer para o cliente são essas 2. Principalmente vínculo e aposentadoria especial. Mas tem uma outra diferença. Teve contribuição ou foi só reconhecimento de vínculo? Ah, mas daí não teve contribuição, professora, não vai constar lá no INSS, porque daí não teve contribuição, só foi o reconhecimento do vínculo. Pessoal, mesmo que a empresa fez esse recolhimento do INSS corretamente, para quem já atua na esfera trabalhista, sabe que o reconhecimento do vínculo, quando se faz o reconhecimento do vínculo, automaticamente se recolhe lá, a não ser que faça sem reconhecimento de vínculo, que daí é burrice, né? Aí vocês têm que conversar com os colegas trabalhistas de vocês para não fazerem, né, esses processos trabalhistas sem reconhecimento de vínculo, porque daí não vai servir para nada na área previdenciária, daí esse processo aí você descarta, que daí não vai te ajudar em nada. Mas fiz o reconhecimento do vínculo e a empresa pagou a guia. Essa guia vai constar automaticamente lá no INSS? O que vocês acham? Me contem, o que vocês acham? Vai constar isso? A empresa fez direitinho. A gente reconheceu o vínculo, tinha documento no processo, tinha testemunha, o juiz deu sentença, a empresa recolheu as contribuições previdenciárias. Ó, tá show, professor, aquele processo, tá show. Terminou o serviço de vocês? Não, pessoal, só começou. Vocês vão ter que pegar ainda esse processo trabalhista, tá? E vão ter que averbar ele no INSS. Isso é ruim? Me digam se isso é ruim. O que vocês acham que isso é ruim? Não! Isso é ótimo. O cliente de vocês precisa de vocês. Então, vocês podem conversar, por exemplo, com algum colega que faça trabalhista. Porque todos os reconhecimentos de vínculo que ele fez, se ele não fizer previdenciário, todos os reconhecimentos de vínculo que ele fez é possível fazer a verbação.
Por quê? Porque nenhum deles vai constar lá no CNIS do cliente de vocês. Nenhum deles. Tudo tem que ser averbado. E essa averbação é na esfera administrativa. E essa averbação, vocês têm que pegar documento. E cliente não sabe fazer isso, fazer a averbação. Às vezes, muitos de vocês que eu tô aqui conversando não sabem nem direito do que eu tô falando. Vão ter que dar uma olhadinha, uma pesquisadinha. Vocês imaginem o cliente de vocês. Pessoal, não tenham preguiça. Vocês abram lá o site do INSS ou mesmo o acordo de cooperação, tá, dos advogados, e vocês olhem serviço por serviço. Porque daí vocês vão saber todos os tipos de serviço que estão sendo disponibilizados. E daí vocês vão saber o que já é possível ser feito sem precisar de subterfúgios. Por que está dizendo isso, professora? O auxílio acidente. O auxílio acidente, até pouco tempo atrás, não tinha um link específico do auxílio acidente. Você tinha que requerer o auxílio doença e esperar a boa vontade do INSS. Agora, pelo menos aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no nosso acordo de cooperação, nós tivemos a inclusão desse serviço e a gente pode pedir exclusivamente o auxílio acidente. Porque toda vez que eu tenho problema com o auxílio acidente, eu tenho que pedir primeiro o auxílio doença? O que vocês acham? Eu sou obrigada a pedir o auxílio doença? Me diga. Não. Por quê? Porque às vezes eu reduzi a minha força de trabalho, mas eu não preciso parar de trabalhar. Porque auxílio doença é o quê, pessoal? Uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Mas às vezes eu tô com dor no braço, mas eu conversei lá com o meu empregador e ele me readaptou em uma outra função e eu tô trabalhando normalmente, deu tudo certo, porque eu já tinha estudado, eu tinha o nível superior direitinho. Então, esse serviço tá lá à disposição, meus amores. E antes não estava. Ah, faz quanto tempo, professora? Cerca de um mês. Então, não tenham preguiça de verificar os serviços que estão disponibilizados, para que você esteja sempre atualizado e saiba o que fazer e como fazer, tá? Uma outra situação que você tem que perguntar, além da trabalhista, tá? Se trabalhou em atividade especial, porque às vezes isso não está 100% verificado na carteira, e você tem que necessariamente saber isso. Porque às vezes na atividade dele não está descrito isso corretamente. Como é que necessariamente foi essa atividade? No vigia, por exemplo, se trabalhou com arma de fogo ou se não trabalhou com arma de fogo. Aí vocês sabem que inicialmente, se não trabalhou com arma de fogo, o INSS não vai fazer os reconhecimentos em primeira instância. Mas se vocês fizerem um recurso, lembrem disso também, tá? Quando forem fazer essas averbações, quando forem fazer esse estudo, esse planejamento para as pessoas, vocês lembrem disso, que vocês têm que começar a mudar um pouquinho a linha de raciocínio e nós vamos ter que advogar de verdade, fazer petição, fazer recurso na esfera administrativa. E esse é um caso clássico, tá? Por quê? Porque no recurso é reconhecido se o vigilante, mesmo que ele não utilize arma de fogo, é reconhecido o tempo especial dele. Ah, professora, mas eu não gosto de fazer recurso na esfera administrativa e o INSS me disse não, ou eu não sabia disso e eu já fui lá para a esfera judicial, ou eu perdi o prazo do recurso. Para quem perdeu o prazo do recurso administrativo, eu falei um pouquinho disso já em outra live e eu coloquei lá no meu Telegram a linha de defesa que vocês têm que colocar para poder fazer um recurso extemporâneo, tá? Na esfera administrativa. Na esfera administrativa temos ressalva, isso é possível, tá? Tentar fazer um recurso fora do prazo. Só que tem requisitos para isso e eu coloquei para vocês lá no meu Telegram. Quem quiser, a base legal todinha
tá? De fazer o recurso fora do prazo, tá lá no meu Telegram. Eu já coloquei no meio da semana passada para vocês. E isso é uma dica que vale dinheiro, quero coração. Outra situação, pessoal. Já fui direto para a esfera judicial, professora. Fui direto para a esfera judicial. Cuidado com o juizado. Porque, oi Alexandra, tudo bom? Que o juizado não reconhece. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o planejamento estratégico desse processo. Muitos corações, verdade, Alexandra. Você tem que fazer o planejamento estratégico desse processo. Além de explorar a esfera administrativa como um todo, na primeira e na segunda instância, na junta de recurso, foi necessário, mesmo assim, eu consegui reconhecer algumas coisas, professora, mas faltou. Aí o que você vai fazer? Você vai para a esfera judicial, mas você vai fazer um planejamento estratégico desse processo. Não se faz processo, pessoal, sem fazer planejamento estratégico. Porque você já sabe que esse entendimento é desfavorável no juizado. Para que você vai colocar no juizado se você sabe que vai perder? Você vai perder o processo. E o cliente vai querer arrancar os cabelos de vocês. Porque daí vocês não foram bons profissionais. Porque vocês não fizeram todas as análises que deveriam. Aí você vai fazer um planejamento estratégico, vai conversar com o cliente de vocês. Olha, o entendimento é desfavorável, a gente conseguiu reconhecer o que fosse possível, apesar de que você já ganhou tempo lá na esfera administrativa, né, para retroativo. Por quê? Porque nós não temos possibilidade de protocolar diretamente no juízo comum, né, da área previdenciária, porque a competência é absoluta em relação a valores, né? A Justiça Federal é 60 salários mínimos, então você vai ter que ultrapassar esse valor. Dica: ai, professora, tá quase, mas meu cliente, ele tá insatisfeito porque ele quer número de processo. E ele quer que eu já entre com o processo, porque o cliente tem mania de número de processo, né? Eles não se atinam muito que tem que ter estratégia, né, para poder trabalhar. O que vocês fazem numa situação dessa, no escritório de vocês? Querem que eu conte o que eu faço aqui no meu? Para protocolar esse processo? Então eu quero muito coração. E essa eu mereço até um print, ó, para depois botar coraçãozinho na tela, ó. Por quê? Coloca uma cláusula indenizatória no processo de vocês. Coloca uma cláusula indenizatória. Sabe aquela indenização genérica? Os juízes veio falando isso, vão me matar, né? Sabe aquela indenização genérica, aquela indenização que é pelo atraso, que é porque isso está escrito na lei e deveria ser, claro, faz fundamentação, né? Faz bonitinho, não faz serviço de gente que não tem vontade, né? Embasa isso, fundamenta isso, completa os 60 salários mínimos e protocola onde deve. Isso é uma dica bem legal para o dia a dia, porque às vezes os clientes estão impacientes. E óbvio, eles querem se aposentar, estão trabalhando, estão cansados. Oi, prof. Catiana, eu já falei da senhora aqui. A senhora é beca de velho, né? Não, eu já falei de ti aqui. Que vai participar da nossa aula, só que não nessa semana, agora nesse sábado, na próxima semana. Então, ó, aproveitem as inscrições abertas para o nosso curso de O Segredo da Advocacia Previdenciária de Sucesso. O link tá ali na bio do Instagram. É só clicar e se inscrever no curso. Hoje nós estamos concluindo essa etapa, mas a partir de sábado nós podemos começar outra. Que tal? O que vocês acham? Mais dicas práticas e mão na massa daí. Pessoal, então além, né, dessa situação específica que eu tenho que observar, dados agentes especiais, posso perguntar o quê? Exerceu atividade autônoma, informal? Porque às vezes ele exerceu atividade, mas não contribuiu corretamente. Pessoal, agora eu me lembrei e vou falar para não esquecer, porque é um problema que eu tenho tido, assim, ó, e esse mês eu tive tanto caso disso aqui no escritório, eu tive tanto caso disso, que com certeza é uma situação que vocês estão tendo problema também. As pessoas que contribuem de baixa renda, tá? É um problema sério, pessoal, as pessoas que contribuem por baixa renda. Porque as pessoas iam, tadinhas, né? Elas não sabiam. Elas iam lá no INSS
E o INSS recomendava para essas pessoas fazer a contribuição de baixa renda. Só que o que elas não sabiam? Elas contribuíram errado? Não. O quê? Isso, sem validar. Bem isso mesmo, Alexandre, era bem isso que eu vou falar. Eu tô tendo tanto problema esse mês disso, Alexandre, que tu não tem noção. Aí elas não sabiam que tinha que validar a cada 2 anos no CadÚnico. Pessoal, coitadas dessas pessoas. Tem gente que já me apareceu aqui essa semana. Eu olho porque eu olho pra porta, eles entram pela porta, né? Força do hábito. Então, assim, tem gente que me apareceu aqui, pessoal, com 10 anos de contribuição, pessoal. Um pecado, um pecado. E daí nunca fez a validação no CadÚnico. Pessoal, contribuíram sem valer nada. A pessoa já é miserável. A pessoa já é miserável. Por isso que está contribuindo pelo baixa renda. Sim, tá dando muita dor de cabeça, também concordo. E qual é a única solução, meus amores do céu, nesse caso? Qual é a única solução possível? O cadastro não dá de fazer a retroatividade dele. Não é possível, né? Porque teria que ter sido cadastrado, recadastrado, no caso, né? A informação a cada 2 anos. A pessoa já não fez, já passou 10, vai fazer o que da vida? Já não fez. Não dá pra... Que bom, né? Se desse pra nós entrar na máquina do tempo e consertar as coisas, né? Mas dessa forma não dá. Única forma de valer aquela contribuição daquelas pessoas. Recolher a diferença pro 20%. É a única forma de valer. Vocês vão ter que aconselhar essa pessoa a fazer o reclamamento, a complementação. O juízo daqui tem que complementar. Não vai ter jeito, amada. Tem que complementar. Não vai ter maneira, tá? Tem que complementar porque era regra, né? Aí você não pode alegar o desconhecimento da lei. Mas a gente sabe que isso foi culpa, perdão aqui, tá? Se a Prof. Grace ainda tá aí, vai brigar comigo. Mas isso foi culpa dos atendentes do INSS, porque todas as senhorinhas que me apareceram, tem um senhor também que me apareceu aqui essa semana, dizendo, tá aqui, já tá quase, eu quero saber como é que tá, se tá certinho. Sim, culpa dos servidores, eu também acho. Já tá tudo certinho, dá uma olhadinha pra mim como é que tá. Aí eu fui olhar, meus amores, eu fui olhar e eu quase sentei e chorei com a criatura. Me recolheu 10 anos sem fazer o recadastramento no CadÚnico. Aí o que acontece? Vale, né? Os 2 primeiros anos vale, o resto. O resto, meus amores, 8 anos de contribuição, sem valer nada, pra nada, se não fizer a complementação. Então vocês observem, isso é uma forma de planejamento também, porque se vocês não orientarem essas pessoas, e daí... Claro que para recolher, difícil não é, você vai tirar a guia, né? 6 anos, e agora? E agora, né? E agora? Tem que recolher a diferença. Só que, claro, a gente sabe que essa diferença vai dar alta, aí depende se contribuía no 5%, no 11%, né? Aí depende a alíquota de cada pessoa que se enquadrava. Mas daí vai ter que fazer essa complementação dessa contribuição, e não vai ser barato, e essas pessoas já não têm condição. Aí vai fazer o quê? Ou contribui, ou não vai conseguir se aposentar nem por idade, meus amores, nem por idade esse cidadão. Isso é uma situação muito importante que eu não podia, não estava aqui nem no meu negócio aqui, mas eu não podia deixar de falar para vocês porque eu tive muitas situações essa semana, tá? E não tem jeito, tem que complementar, tá? 11% de idade. É melhor, porque se fosse 5 era pior ainda, Alexandre. E tem situação de 5% também, tá? E para complementar isso, vai gerar um valorzinho considerável. E se não complementar, não vai conseguir contribuir pelo menos o mínimo lá de 15 anos para se aposentar por idade urbana, tá? Então prestem atenção nas orientações que vocês vão dar para os clientes de vocês. Mas complementando com 20%, o negócio emplaca. Coitados, né? Vão ter que dar o jeito. Aí você vai fazer cálculo e vai verificar com eles o custo-benefício disso, não vai ter jeito, tá? Trabalhou no meio rural, daí vocês vão perguntar para essa pessoa, que eu já tinha mencionado para vocês que agora nós temos, né, quem trabalhou no meio rural,
nós temos lá documentações específicas que têm que ser juntadas, que têm que ser verificadas. Para quê? Para que essa pessoa tenha esse tempo reconhecido. Tem que ter os inícios de prova material, que diminuiu agora a quantidade, né? Com o decreto 10.410, agora não precisa mais de 3, 2 documentos é suficiente. Só que mesmo assim eu vou precisar desses documentos. Só que daí o que além disso, pessoal? Eles estão pedindo prova contemporânea. O que é prova contemporânea? Quero mais coração que eu estou ensinando vocês a ganhar dinheiro. O que é prova contemporânea? Prova contemporânea são dos 2 últimos anos também. Então daí vocês têm que verificar isso em pensão por morte também está sendo exigido. Então vocês tomem cuidado e peguem toda a documentação bem atualizadinha do cliente de vocês, tá? Para que vocês possam fazer esse reconhecimento. E também, se for possível, lá naquela situação do CAD único, se faz pouquinho tempo, né, que a pessoa deixou de recolher ou deixou de fazer esse cadastro corretamente, orienta para a pessoa começar a fazer certo, né? E quem vocês forem orientar, orientem corretamente. E daí, esse tempo de agricultura, você faz, então, o preenchimento da documentação e também pode encaminhar, você vai fazer a justificação. E nós temos necessariamente a obrigação de mencionar quantos anos eu vou poder fazer o reconhecimento. Agora teve uma ampliação disso. Antes era de 12 anos para frente. Agora você vai conseguir fazer esse reconhecimento anterior, tá? Aos 12 anos. Eu tive um colega aqui meu que conseguiu fazer o reconhecimento a partir dos 6 anos, porque o normal é 7, 8 anos, né? Ele conseguiu fazer dos 6 anos. Tudo vai depender de prova e do que vocês vão conseguir materializar, tá bom? Então tomem cuidado também com relação a isso. Se ele foi empresário, se ele prestou serviço militar, claro que daí se ele não fez a contribuição enquanto ele era empresário, enquanto trabalhava lá para uma pessoa jurídica também, o autônomo, né? Ele vai poder fazer o recolhimento dessas contribuições. O INSS vai exigir o recolhimento do período por completo. Nós temos algumas exceções, mas aí você vai ter que verificar porque cada caso é um caso. Se prestou serviço militar, se prestou estágio, se prestou trabalho temporário, que isso vai constar também na carteira, geralmente atrás, nos carimbinhos lá, que também dá de verificar para fazer a averbação. Se prestou serviço público, mas não o suficiente, né, para se aposentar como servidor público, daí nesse caso dá para fazer a averbação, tirando uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, né, para fazer a averbação no regime geral. Ou se teve também, pessoal, algum tipo de atividade concomitante, para que possa fazer então a complementação. Agora nós temos que verificar também com o decreto que aquelas complementações lá, principalmente quando a gente fala dos valores recolhidos abaixo do salário mínimo, vocês sabem que tem que fazer a complementação dessas contribuições. Aí vocês podem unir as contribuições, se tiver alguma que for maior, ou pegar de uma contribuição maior e colocar na menor, né? Ou mesmo completar esses valores dentro do mesmo ano civil. E tem novas regras lá no decreto 10.410 para fazer essas complementações e as pessoas estão procurando bastante também essas complementações. Então vocês vão lá e dão uma olhadinha nessas complementações, a forma de fazer com todo amor e carinho para que vocês possam então orientar corretamente o cliente de vocês. Então vocês vão fazer o que nessa análise desse CNIS? Vocês vão comparar os vínculos da CTPS e do CNIS para ver se está certo. Vocês vão procurar ver se tem, segundo item que vocês têm que procurar. Vocês têm que procurar se tem inconsistência, se o que consta lá na carteira ou nos carnês não está no CNIS, se o tempo trabalhista não está no CNIS, se o tempo rural não está no CNIS, se o tempo de estágio, de serviço público, militar, enfim, se todo esse tempo não está no CNIS. Então faz a procura da inconsistência. Outra coisa, se todos os salários de conta, porque às vezes o vínculo consta, mas o salário de contribuição não foi recolhido, pode acontecer, a empresa pode não recolher esse salário, então, aí vocês têm que verificar também. Como eu disse para vocês, essas reclamações trabalhistas antigas, se tiver, pessoal, eu anotei aqui até para não esquecer, se tiver 2 NITs,
vocês têm que fazer uma retificação com relação a esses NITs. Então, se não for ainda fazer o pedido de aposentadoria dessa pessoa, vocês fazem um requerimento de atualização do CNIS, quando a pessoa tem mais de um NIT, tá? Ou, se você já for fazer o pedido de aposentadoria, você faz o pedido de aposentadoria cumulando com a regulamentação, então, desse CNIS. Tá? Que também é uma situação bem comum. E às vezes fez a contribuição num NIT que não aparece para vocês. Aí vocês também vão ter que investigar, porque advogado previdenciarista ainda é detetive, né? Nessas situações, tá? Aí nós vamos ter uma série de outras situações que vocês podem, no dia a dia, verificar. Mas se as correções a serem feitas, né, você vai constar no relatório de vocês as correções que têm que ser feitas e vai prestar esse serviço para o cliente de vocês cobrando. Aí, para fazer necessariamente, vocês vão dizer o que precisa ser feito para ele, vão cobrar por dizer. Aí, se ele quiser que faça as correções, vocês vão verificar quais correções precisa ser feito e vão cobrar por essas correções. Se o CNIS estiver ok, vocês vão simular... Não tem problema nenhum, professora, conferir tudo, tá tudo certo. Vocês vão simular o melhor benefício para essa pessoa e vão fazer, então, um parecer e vão dizer para ela se é mais vantagem se aposentar pelo direito adquirido, se é mais vantagem utilizar a regra de transição, se é mais... E qual regra de transição? Mas assim, ó, não é que vocês precisem dizer para eles, é essa regra de transição que você vai usar. Você tem que dizer para ele, olha, se você usar essa regra de transição, vai dar R$3.000. Se você se aposentar pelo direito adquirido, você vai receber R$1.500. Então, é esse cálculo que ele quer saber. É o cálculo que ele vai ganhar mais, que vai ser mais vantajoso para ele, tá? E você prepara daí um parecer e cobra por isso, dependendo do tipo de serviço. E quando ele vai sentar no primeiro momento na sua frente, é óbvio que ele já assinou o contrato de honorários, né? Porque você não vai fazer tudo isso de graça, porque vocês viram quanto trabalho dá para iniciar um planejamento previdenciário. Isso, pessoal, que depois para fazer ainda tem toda uma série de situações que é o prática, é a mão na massa propriamente dita. Pessoal, a gente já está terminando, né? O tempo da live está terminando. Eu gostaria de agradecer vocês do fundo do coração por vocês permanecerem comigo nessas 8 aulas, tá? Parece que passou rápido, né? Mas foram 8 aulas que nós tivemos sobre o início, de como iniciar na advocacia de sucesso. Então, hoje nós estamos finalizando as nossas aulas. Eu agradeço de coração vocês estarem aqui, terem acompanhado, tá? E principalmente eu gostaria de convidar vocês para continuar comigo, tá? A partir do próximo sábado nós teremos o início das aulas do curso O Segredo da Advocacia Previdenciária de Sucesso, tá? O link tá na bio, é só verificar lá as inscrições, clica lá. No meu story eu coloquei direitinho, mas depois eu vou fazer um videozinho, conforme eu conversei ali com a Eliette. E principalmente, pessoal, além das 4 aulas em que nós vamos explanar muita coisa do direito previdenciário, eu ainda vou colocar dentro desse curso um curso de peticionamento, da petição inicial até o recurso, uma aula detalhada de planejamento previdenciário, material de apoio, modelos, tá? Em que a gente vai conversar muito. E para quem quer iniciar na área previdenciária, essa é uma grande oportunidade de aprender a trabalhar, porque eu gosto dos aspectos práticos. E eu, particularmente, pessoal, faço isso há 15 anos. Então, eu vou conseguir realmente mencionar muitos casos práticos para vocês. De coração, eu agradeço o fim dessa nossa segunda jornada, né? Porque a primeira foi o Desvendando.
E muito obrigado pela atenção. Espero vocês no nosso curso O Segredo da Advocacia Previdenciária de Sucesso. Muito sucesso para vocês, que Deus ilumine a caminhada de vocês e que vocês sejam muito felizes na advocacia, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. De coração, tudo de bom, muita energia positiva para vocês, meus amores. Beijo!